O presidente eleito do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, renunciou após denúncias de corrupção. O vice, Martín Vizcarra, sofreu um impeachment e a situação não parou por aí. O substituto Manuel Merino renunciou após uma série de manifestações que culminaram com 2 pessoas mortas. E agora o presidente interino do Peru é Francisco Rafael Sagasti. Para falar dos últimos dias de instabilidade política no país, o Contra-Regra conversa com o colega jornalista peruano Luiz Burlanca. Luiz, muito obrigado por nos atender e vamos aí discutir um pouco o que se passa por aí. Olá, Gustavo. Boa tarde a vocês. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Lisandro. Aqui a situação no Peru, em comparação com a situação que tivemos faz uma semana, agora se encontram, agora temos uma situação um pouquinho mais estável, a comparação de faz uma semana. Faz uma semana, possivelmente tivemos a série de manifestações e protestas mais grandes da história do Peru. Eu falei com meu pai esses mesmos dias. Ela viveu a situação das manifestações e protestas que também ocorreram 20 anos atrás, que foi a Marcha de los Cuatro Suyos, que foi a série de protestas contra o governo de Alberto Fujimori. Esta série foi incluso mais grande da que aconteceu 20 anos atrás. Por quê? Porque essa manifestação não só aconteceram nos principais pontos do Peru. Neste caso, eu moro no Lima, assim que aqui foi o epicentro de tudo. Não só aconteceu na Praça San Martín, que é o principal lugar onde acontecem todas as protestas, senão também, mas também nos sítios residenciais mais apazíveis. Eu moro, não vou dizer a direção exata, mas eu moro perto da casa do quem foi o primeiro-ministro do regime de Manuel Merino, que foi Antero Flores Arauz. É o lugar onde eu moro, é um lugar residencial muito apazível, muito tranquilo. Por primeira vez na minha vida, eu pude assistir todas as protestas que aconteceram ao redor da sua casa. Aconteceram em muitos lugares, na casa do Manuel Merino, no Miraflores também, que é um ponto muito cêntrico, muito cosmopolita, em muitos lugares ao redor do Peru. E, Luiz, essas manifestações todas que estão acontecendo no Peru, como você disse, elas estão espalhadas, não são apenas em um ponto, não são apenas na capital Lima. Agora, elas têm mais de uma pauta, mais de uma reclamação. O que os peruanos estão reivindicando, por que eles estão protestando nesse momento? E é a população toda, é a sociedade como um todo, uma parte da população? Como é que a gente pode entender esses protestos? Bom, Alessandro, o ponto de vista que eu vou te dar vai ser mais de um civil que um jornalista particular, porque eu sou mais especializado dos jornalistas esportivos. Mas o ponto de vista como peruano, como cidadão peruano, também jovem para mim, foi que os jovens peruanos agora estão muito cansados da situação que acontece na política nos últimos 20 anos. Temos aqui um artículo da Constituição peruana, que é o artículo 93, que diz que todo congressista, quando fica eleito, não pode ficar sendo investigado, não pode passar pela justiça peruana, mientras tenha ele seu período como parlamentário. O que acontece agora é que os jovens conseguiram pela primeira vez ler. Neste caso, eu já tinha o livro da Constituição do Peru, eu também pude voltar a ler a mesma. E todos os peruanos agora, sobretudo os mais jovens, não querem continuar com um congresso que arrastra muitos cargos de investigação, corrupção,
lavado de activos, en algunos casos incluso homicidio. Tenemos congresistas que están investigados incluso por homicidio. Incluso agora o mesmo Manuel Merino vai ter que enfrentar cargos por homicídio no seu governo, com a morte dos dois jovens que Gustavo falou no início da entrevista. Luiz, até sobre o Merino, né? Nós observamos as manifestações, mas elas aumentaram muito quando o Vizcarra saiu e assumiu o Merino. Parece que ali explodiu tudo. Eu queria entender qual foi o principal problema nessa saída do Vizcarra, no Merino, né? Que foi quem explodiu tudo. E se hoje a situação está mais calma, principalmente porque um político mais de centro, uma pessoa não muito envolvida na política, é o novo presidente do Peru, uma pessoa mais perfil técnico, alguém para conduzir mais estavelmente o país. Eu vou te contestar primeiro a segunda dúvida. A situação aqui no Peru fica um pouquinho mais tranquila que faz uma semana atrás. Já não vamos ter séries de protestas tão multitudinárias como tivemos uma semana atrás. Agora, o que está acontecendo com Vizcarra, isso é uma história um pouquinho larga. O tema foi que em 2016, quando Vizcarra foi renunciou, porque ele ia passar pelo impeachment que passou Vizcarra uma semana atrás, quando Vizcarra renunciou, quando Vizcarra demitiu o governo, Vizcarra tomou o governo, melhor falado, foi que Vizcarra chegou com uma aprovação muito grande. Vizcarra chegou com uma aprovação em uma popularidade muito grande. E essa mesma popularidade cresceu muito mais quando ocorreu no ano passado o fechamento do Congresso. Não sei se vocês lembram esse episódio. Muitos jovens já estavam cansados de ter um Congresso que não escutava a juventude peruana, sobretudo quando esse Congresso tinha uma amplitude do Partido Fujimorista. Como fechamento do Congresso, a popularidade do Vizcarra cresceu muito mais da que ele tinha, mas e essa popularidade serviu para ele para os sucessos que aconteceram na semana passada. Vizcarra, até o dia de hoje, muitas pessoas acreditam que ele pode ficar de inocente na sua próxima investigação. Eu não vou dizer a mesma coisa que essas pessoas, porque todos aqui, todos somos jornalistas, todos devemos esperar a que Vizcarra passe pelo seu investimento, pesquisar também todo que Vizcarra vai ter que enfrentar. Mas Vizcarra agora está sendo acusado por sobornos que ele recebeu quando ele foi governador da localidade do Moquegua, quando ele governou nos anos 2011 a 2014. Essa popularidade, como eu falei no começo, serviu para que as pessoas, sobretudo os mais jovens, chegaram a manifestar-se nos lugares mais cêntricos do Lima, e não só cêntricos. Como eu falei, pertinho da minha casa, que é uma zona muito residencial, nada cêntrico, recebeu uma quantidade muito grande de pessoas, não só jovens, também pessoas maiores. E o final de todo foi o que acontece no dia domingo, a demissão do ex-presidente Merino. E agora, qual é a minha opinião do novo presidente Francisco Sagasti? Bom, Francisco Sagasti tem um CV impressionante, mas não é do agrado de muitas pessoas conservadoras. Incluso muitas pessoas conservadoras acusam dele de ter simpatia pelo movimento terrorista que tivemos aqui nos anos 90. Tem uma história, mais que não uma lenda,
mais que uma história, uma lenda, que diz que quando ele foi sequestrado na embaixada do Japão, no ano 97, que tivemos o episódio do sequestro de mais de 30 pessoas, uma dessas pessoas foi o novo presidente Sagasti. E essa pessoa tem uma ideia de que falou muito tempo com um dos terroristas dessa época, mas eu pessoalmente não acredito muito disso. Agora, eu vou voltar a dizer que o CV do Francisco Sagasti é a sua maneira de falar, sobretudo com as pessoas mais jovens. O seu discurso de ontem foi um discurso mais que nada para as pessoas da nossa idade. Ele bautizou a juventude peruana de hoje como a geração do bicentenário. O Peru vai cumprir 200 anos da independência no próximo ano. A sua transição vai coincidir com a toma de um novo governo que vai ser nas festas pátrias de 2021. Luiz, você destacou o fujimorismo, e aqui no Brasil nós lembramos muito de Alberto Fujimori e de outro presidente do Peru, Alan Garcia, que teve um mandato muito próximo ao Brasil, mas ganhou as notícias pelo suicídio que cometeu quando estava sendo preso. Qual a importância dessas figuras também de Humala, que tiveram também momentos instáveis na política peruana ao longo dos últimos 20, 30 anos, no momento atual? Bom, o partido do Francisco Sagasti, que é o Partido Morado, tem muitas pessoas que ficaram com simpatia, com certa ligação pelas ideologias que Ollanta Humala brindou em 2011, quando Humala postulou para a presidência no 2006, ele postulou com governos estrangeiros de esquerda, como Hugo Chávez, Evo Morales, da sua parte. Não conseguiu a presidência. Ele decidiu trocar um pouco as suas políticas que ele ia implementar. Falou mais com uma empresa privada peruana, chegou a mais acordos com mais pessoas. Durante o seu governo entre 2011 e 2016, ele tomou seu tempo para fundar um movimento que aplique as suas políticas. Muitos desses ficam agora no Partido Morado, que é agora o partido do novo presidente de facto, Francisco Sagasti. E, Luiz, você comentou que mora próximo do primeiro-ministro, né, do não sei. Ex-primeiro-ministro, agora ex-primeiro-ministro. Ex-primeiro-ministro. E eu queria entender um pouco que isso é uma coisa singular do Peru, né, na América Latina. Qual é o papel do primeiro-ministro no Peru? Qual é o papel constitucional que ele tem? No que ele pode interferir? Depois do presidente e os vice-presidentes, a primeira pessoa do poder executivo é o primeiro-ministro, o premier, como falamos aqui. O primeiro-ministro vai ter que refundar as instituições que ficaram dañadas pela esta situação. Ele vai ter que designar o novo ministro da Economia, o novo ministro do Esporte, o novo ministro da Mulher e Populações Vulneráveis, o novo ministro da Saúde, sobretudo a situação da saúde, porque, como já todos conhecemos, estamos atravessando uma crise também sanitária pela pandemia do coronavírus. Durante o seu governo, Martín Vizcarra foi muito questionado pelas políticas que ele aplicou durante a pandemia, quando a pandemia ficou na situação mais grave. Agora já a situação dos contágios já não é como tínhamos
dos meses de maio, de junho, de julho. Foi, afortunadamente, agora fica para baixo, mas persiste esse medo de que da segunda onda, né? É uma situação muito calamitosa para nós, sobretudo agora que tivemos a série das protestas, das manifestações. As pessoas, sobretudo, temem pelo um segundo rebrote. É exatamente sobre isso, Luiz. Tá diminuindo a situação da pandemia, o número de casos no Peru, mas existe algum tipo de restrição? Como é que está a vida aí no país, em Lima, enfim? As pessoas estão saindo mais? Aqui no Brasil a gente já tem a sensação que acabou. Não, aqui ainda temos muitas políticas para contrarrestar os contágios da pandemia. Tudo começou no dia 15 de março, quando o presidente Vizcarra, ex-presidente Vizcarra, mandou o decreto supremo que todos iam ficar na quarentena. Ia ser quarentena geral. Só os carros, os veículos, só podiam circular pelas ruas de Lima e também em muitos lugares no Peru, só se tinham um cartão com firma do governo do Peru. E também íamos ter toque de queda, não sei como fala isso no português. Toque de recolher. Ia ser um toque de queda que ia ficar desde as 10, não, ia ser desde as 8 horas da noite, das 20 horas da noite até as 4 da manhã. As pessoas só podiam sair caminhando com transporte público. A medida da quarentena acabou oficialmente no mês depois das festas pátrias, depois do 28 de julho. Agora, as restrições são que, bom, agora todos podem sair, mas até só às 23 horas da noite. Depois das 23 horas da noite, até as 4 da manhã, temos o toque de queda. E também os dias domingo são dias que as pessoas não podem sair só caminhando e nas bicicletas. O que está pesquisando o novo governo e também o que estava pesquisando o governo do Vizcarra foi o implementamento das novas medidas de trânsito, as bicicletas, os transportes públicos, ir de peatão. Foi uma situação para contrarrestar. O trabalho remoto cresceu muito aqui no Peru. Novos negócios remotos cresceram muito aqui no Peru nos últimos meses. Luiz Burlanca, colega jornalista direto de Lima, muito obrigado por nos atender. Nossos melhores desejos aí para a população peruana, que sigam aí firmes e que superem, como a gente, também a pandemia nesse momento complicado. Um abraço. Obrigado a você, Gustavo. Obrigado a vocês também, Felipe, Alessandro. Obrigado por ter a mim aqui com vocês falando de toda a situação. Obrigado também pela preocupação que vocês têm aí no Brasil, aqui no Peru, que estamos aqui com muita preocupação também.